Boa noite, sejam bem-vindos. Enquanto vocês chegam, eu vou ver se eu consigo fixar o tema da nossa live aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos. Feriado hoje. Vamos ver os corajosos que estarão aqui conosco. O tema de hoje é compartilhar sobre inteligência sistêmica. Eu sempre falo que é uma nova inteligência que está nascendo. O que seria se nós estivéssemos agora num movimento bem recente ainda de estarmos no desenvolvimento de uma nova inteligência? Faz sentido para você? Para quem faz sentido, responde aqui no chat para mim. Será? Faz. Uma nova inteligência está nascendo. Boa noite, Si. Acabei de sair de uma live agora, onde nós falamos um pouco sobre esses princípios também da inteligência sistêmica aplicados às empresas nessa semana. Depois eu passo para vocês. Também vai ser um dos temas aqui das nossas lives. Amanhã a gente vai falar sobre as lealdades e as repetições do sistema. E hoje uma introdução à inteligência sistêmica. Faz sentido que uma nova inteligência esteja nascendo? Que bom, Mari. A Mari assistiu. O mundo de regeneração está batendo a porta, né? Eu também acredito. Se nós não desenvolvermos batendo na porta, se nós não desenvolvermos uma nova consciência que leve em conta o todo, os sistemas dos quais nós fazemos parte, e aqui quando eu digo do sistema, não só o nosso mundinho, né, que envolve a nossa consciência pessoal, ou o nosso clã, das pessoas que a gente ama, mas essa consciência maior, esse movimento maior que o universo pede para todos nós, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Carla: oi, Ana, estava lá também te acompanhando em tudo que eu posso. Obrigada por tanto conhecimento. Que bom! Meu objetivo com essa série de lives, além de ser a preparação dos mentorados, depois esse conteúdo ele vai sair aqui do Instagram e vai lá para a nossa plataforma das mentorias, é também compartilhar com as empresas, com os empreendedores, com os profissionais que estão nesse momento desafiador, momento de mudanças, momento de olhar para o negócio. E a inteligência sistêmica é uma compreensão que, se você entende, se você leva para a cultura, primeiro para a tua cultura como dono, como líder, e se você entende, aplica na cultura do teu negócio, você ganha uma força especial, você consegue atrair bons talentos para fazerem parte da tua organização, você consegue entrar em contato também com questões suas pessoais que às vezes impedem de alcançar o sucesso, os bons relacionamentos, que às vezes dinâmicas que estão atingindo seus filhos, por exemplo, e você não encontra uma solução para isso, não consegue, com as técnicas tradicionais, encontrar uma compreensão do que acontece com eles. Então, a inteligência sistêmica é um trabalho que faz esse convite, desenvolver a nossa consciência, desenvolver a nossa presença nos relacionamentos onde nós estamos. Talvez vocês me perguntem, mas o que é inteligência sistêmica? Principalmente para quem conhece as constelações familiares, né? Qual que é a diferença? Então, na minha compreensão, as constelações familiares é aquela parte do procedimento criado pelo Bert Hellinger, onde nós nos reunimos ao vivo ou à distância com representantes ou com âncoras para olhar para uma determinada questão de um cliente.
Algum de vocês traz uma dor, uma dificuldade, nós vamos olhar para aquilo. Isso é o trabalho das constelações sistêmicas. Quando eu falo da inteligência sistêmica, é trazer esse conhecimento para você, para que você, a partir da sua compreensão, você não precise chegar aos momentos de dor, para que você consiga construir os seus relacionamentos respeitando essas leis sistêmicas, respeitando essas leis da vida. É uma forma de você crescer e desenvolver-se e ter uma vida mais leve, mais próspera, mais saudável. Eu conversava essa semana com uma pessoa que é consultora empresarial e ela me disse: Ana, você tem que encontrar uma forma de levar esse trabalho para as empresas. E aí o que eu disse para ela, esse é o trabalho da inteligência sistêmica, porque as empresas muitas vezes elas não têm as dores das pessoas, mas elas têm algo coletivo que acontece, ou às vezes elas querem crescer e se desenvolver. Então esse processo da inteligência sistêmica, esse não é nem um processo, é uma filosofia, uma postura de vida, uma filosofia, pode levar qualquer pessoa a compreender mais de si mesma, da sua postura na vida, dessas coisas incompreensíveis que acontecem com você, né? Muitos de vocês nas caixinhas de pergunta me falam sobre: eu me sinto bloqueada, eu me sinto impedida, eu me sinto repetindo as histórias da minha família, como que eu faço? Qual que é a postura? Então, a primeira coisa aqui para balizar todos nós, né? A inteligência sistêmica é a compreensão de que existem princípios que regem a nossa vida. O primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio do pertencer, fazer parte. Nós, as pessoas, o ser humano, eu, você, a pessoa que você ama, o teu filho, o teu esposo, a tua mãe, o teu pai, nós todos somos movidos por um desejo, uma necessidade inconsciente de fazer parte. Isso não é uma coisa que a gente percebe conscientemente, isso é uma memória que está armazenada aqui nessa nossa memória mais arcaica. Então, tudo aquilo que ameaça o meu pertencimento me causa um afastamento. Tudo aquilo que garante o meu pertencimento me aproxima. Mas muitas vezes, algo que pode aparentemente me fazer afastar-me do meu pertencimento é só um fantasma que eu crio para mim mesmo. Como, por exemplo, se na minha família todas as pessoas têm uma determinada condição de vida, o dinheiro escasso, dificuldades mesmo, e eu de repente tenho uma ideia, prospero profissionalmente, eu começo a sentir medo de deixar de fazer parte desse grupo. E aí eu dou um jeito de perder aquilo que eu conquistei, porque assim eu fico aqui com todos pertencendo. Então, o primeiro princípio tem a ver com essa compreensão de que nós queremos fazer parte. Às vezes, para fazer parte da família, para garantir esse nosso lugar, nós somos capazes de fracassar, nós somos capazes de adoecer, nós somos capazes de ficarmos impedidos na nossa vida, nós somos capazes de perder um casamento, por exemplo. Muitos movimentos, ou a maioria desses movimentos, são inconscientes. Hoje, em todo o mundo, o trabalho sistêmico ele se disseminou, né? É claro que existem algumas misturas que as pessoas fazem que acabam confundindo mais a cabeça das pessoas, então a gente tem que ter muito cuidado para explicar o que é e o que não é. Mas, de alguma forma, esse trabalho está desenvolvendo uma consciência nova nas pessoas. Algumas coisas vocês já começam a compreender. E a segunda lei tem a ver com a ordem, qual é o lugar de cada um no sistema. Aqui pega muito, esse é um dos princípios que pega muito na nossa família, porque ordem é o seguinte: quem chegou primeiro tem precedência, precisa ser respeitado como tal. Então, se eu sou o pai, eu serei o pai para sempre. E não há nenhuma possibilidade de um filho querer ocupar esse lugar, de a mãe querer colocar um filho nesse lugar porque o pai faleceu e agora esse filho vai precisar ser o homem da casa. Isso é uma desordem, isso impede o desenvolvimento desse filho e isso exclui o pai. Porque quando um filho, por exemplo, toma o lugar do pai, o pai acaba sendo excluído. Isso tem consequências para todos. Então, cada pessoa tem o seu lugar e esse lugar precisa ser respeitado. Não importa se essa pessoa está viva ou se ela está morta. Ela continua fazendo parte do sistema. E hoje é algo muito comum esses enredamentos porque alguém quer tomar o lugar de quem veio antes.
Muitos conflitos entre irmãos também têm a ver com isso, quando falta um irmão, quando um irmão faleceu, ou quando um bebezinho não pôde nascer, né, um aborto que aconteceu na família. E se isso não é reconhecido, se isso não é incluído, começa a atuar sobre todos, porque os sistemas querem sempre ser completos. O sistema não permite nenhum tipo de exclusão, não importa o que tenha acontecido. Todos têm o mesmo direito ao pertencimento. Nas famílias é muito comum excluir aquelas pessoas, né, difíceis. E eu me lembro de muitos trabalhos de constelação, né, e é sempre igual. Essas pessoas que a gente chama de difíceis, esses irmãos às vezes complicados, tios, são aqueles que mais amam a família. Como assim, Ana? Como assim mais amam? Não, na minha família não. Na minha família eles dão muito trabalho. São os que mais amam a família, porque é como se eles abrem mão da sua própria vida, do seu próprio destino, da sua própria identidade, para manifestarem os sintomas daquilo que não vai bem no sistema familiar, para trazerem à tona, para trazerem à luz aquilo que ficou incompleto, aquilo que não foi resolvido, às vezes numa geração anterior. O próprio Bert, né, aqui tem alguns consteladores, então para quem conhece a história do Bert Hellinger, que é quem iniciou esse trabalho, que deu origem ao que a gente hoje faz, que eu faço, outros profissionais também trabalham com inteligência sistêmica, ele sempre costumava dizer, né, aquele que nós tendemos a excluir, a não querer olhar, é o portador dos sintomas de todo o sistema. Isso não é tão novo assim, eu acho que se tem terapeutas aqui também, outras áreas da psicologia trazem isso. Então, se eu estou trabalhando, ativando a minha inteligência sistêmica, o que eu posso fazer? Olhar para a minha família, olhar para quem faz parte da minha família e verificar a minha postura, verifica a sua postura. Tem alguém que você exclui? Tem alguém que você quer que fique bem longe de você? Tem alguém que você julga? Porque qual é a nossa tendência? Existe um mecanismo inconsciente dentro de todos nós. Aquilo que eu julgo, eu acabo atraindo depois para mim. Aquilo que eu excluo, eu acabo atraindo para mim. E aí, então, você pode entrar num movimento de, inteligentemente, começar a mudar essa postura. Dá trabalho. Vocês me perguntam nas caixinhas, né? Ou nas minhas respostas, como é que eu faço? Não é um clique, gente. Dá trabalho. É uma dedicação, é uma postura, é um compromisso, é uma autorresponsabilidade com você e com a tua existência. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Então, vamos lá. Sobre inteligência sistêmica, né? Eu falei do pertencimento, todos têm direito a pertencer. Vocês podem já fazer uma reflexão se na família de vocês negam o pertencimento de alguém, se tem algum bebezinho que vocês deram vida e não ficou, ou algum bebê que não pôde nascer, incluir como um filho ou como um irmão, no caso de um bebê dos pais. Para quem tem os pais com histórias difíceis ou pais que tenham sido difíceis, você respeita, você toma a força deles e deixa com eles a responsabilidade daquilo que eles fizeram. Lembrando que um pai e uma mãe são um homem e uma mulher normais, comuns, como eu, você, que cometem as suas falhas, assim como nós, assim como o cuidado conosco, tinham muitas outras coisas para dar conta. E às vezes nós nos esquecemos disso, né? E avaliamos como se eles tivessem tudo garantido e só deveriam ter cuidado de nós e não cuidaram adequadamente, por exemplo. Depois, a terceira lei sistêmica tem a ver com o equilíbrio, né? O equilíbrio, a gente chama a lei do dar e tomar, que tem a ver com o equilíbrio nas relações. Da onde é que eu posso receber? Aonde é que eu preciso tomar cuidado no meu dar? Então, o equilíbrio, essa lei do dar e tomar, ela atua em todos os relacionamentos em que as pessoas são equivalentes. O que é isso? Por exemplo, num casal, né? Essa é uma lei que atua muito nas dificuldades ou facilidades que acontecem com um casal. Porque ambos chegam ao mesmo tempo no relacionamento, então eles são equivalentes.
E aqui cada um precisa ir dando na medida que o outro consegue receber. Muitas vezes aquele que tem muito para dar, né? Tô cheio, eu tenho muito para dar. Ele quer oferecer muito para esse, mas esse não consegue equilibrar na mesma medida. E às vezes esse é um dos motivos que faz com que os relacionamentos terminem, porque um tem muito e acaba sufocando o outro, acaba não esperando o tempo do outro também fazer aquilo que é possível para ele no tempo dele. Às vezes, um grande ato de amor é dar um pouco menos e aguardar que o outro possa também desenvolver-se. E a gente faz o contrário, né? Normalmente, quando alguém está pressionado ou eu dei e o outro se ressentiu, eu faço ainda mais, sem perceber que isso só aumenta a distância entre nós. Então, essa lei do dar e tomar, ela precisa ser observada no relacionamento de casal. Já em relação aos pais é diferente. Os pais dão e os filhos recebem. Os filhos não devolvem para os pais. E também aqui tem que ter muito cuidado, que não é essa coisa assim, não, então agora eu não faço mais nada pelos meus pais. Não é isso. Nós podemos, às vezes, se eles necessitam e nós podemos, se isso não gera um peso para nós, se não vamos fazer isso sobre um sacrifício nosso, nós podemos ajudá-los, nós podemos fazer. A questão é, desde que eu não perca o meu lugar de pequeno, desde que eu não perca o meu lugar de quem veio depois. Porque lembra da ordem? Os pais vêm antes, os filhos depois. Então, o equilíbrio tem a ver com isso. Nas relações de trabalho, a mesma coisa. O que eu entrego? Qual é a contrapartida do meu cliente? Então, a inteligência sistêmica tem a ver com conhecer esses princípios e depois que eu conheço, em cada desafio, em cada dificuldade que eu vou vivendo, eu vou identificando. Deixa eu ver o que eu não estou vendo aqui. Será que estou transgredindo o pertencimento? Estou excluindo alguém? Será que eu estou saindo do meu lugar? Eu sempre conto, né, para vocês de experiências que eu tive de fazer as coisas certas, fazer o que precisava ser feito, mas do lugar errado. Isso me levou ao fracasso, isso me levou ao sofrimento, isso me levou à ruína em alguns relacionamentos. Então, às vezes, por mais que você queira fazer o certo, por exemplo, dentro de uma empresa, por mais que você queira fazer o certo, por mais que você queira fazer um movimento, mas se ele não compete a você, se ele não compete à função, ao lugar que você ocupa, ele se torna muito perigoso. Talvez isso já tenha acontecido com algum de vocês. Já aconteceu? De fazer o certo do lugar errado. E outra coisa que acontece muito, né, do lugar errado é opinar sobre os relacionamentos de casal, às vezes com alguém da nossa família, porque depois o casal volta, né, se reconcilia e aí você será punido. Então você precisa tomar muito cuidado mesmo. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Ficou claro para vocês os 3 princípios sistêmicos? Respondam aqui para mim no chat para ver se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. Fazer o certo no lugar errado. Geralmente dá errado. Quase sempre. Com consequências. Com prejuízos. Ficou perfeito. Ficou claro, ok. Uma outra contribuição muito importante da inteligência sistêmica é que ela mostra como nós somos muitas vezes regidos por padrões inconscientes. A nossa história evolutiva, ela se deu muito sob padrões. Nós vamos sempre repetindo aquilo que deu certo, mesmo que tenha causado sofrimento. Causou sofrimento, mas deu certo, nós sobrevivemos de alguma forma. Então, o nosso inconsciente fica no movimento de repetir. E muitas vezes é isso que faz com que nós fiquemos repetindo os formatos de relacionamento de casal que a gente viu nos nossos pais, os formatos de educação de filhos que a gente viu nos nossos pais, ou a gente olhou e achou que foi horrível o que os nossos pais fizeram,
Mas ao invés de a gente vir para um caminho de equilíbrio, a gente vai lá para o outro extremo, e aí os nossos filhos depois vão se ressentir, dizendo que foi horrível o que nós fizemos, e aí com os filhos deles, eles vão lá para o outro extremo, e esse sistema fica sempre uma geração após a outra, indo de um extremo ao outro. Todos esses são motivos de repetição. Às vezes é repetição claríssima, ou às vezes é movimentos contra o que aconteceu. Então, o trabalho sistêmico começou a mostrar esse tipo de funcionamento nosso, funcionamento inconsciente, e ele começa a nos convidar a trazer à luz. Peraí, isso que está acontecendo comigo pela segunda, terceira, quarta vez? Da onde vem? Com quem eu me pareço quando eu perco o meu trabalho pela quinta, pela sexta vez? Com quem eu me pareço quando eu fico todos os fins de mês sem dinheiro? Com quem eu me pareço quando eu fico desenvolvendo a mesma doença e aí eu curo essa e eu tenho outra, e depois outra, e depois outra? Isso me aproxima de quem? Isso poderia ser um amor cego a quem do meu sistema? Então, o trabalho de inteligência sistêmica foi clareando muitas coisas que nós não tínhamos, nós não acessávamos, nós apenas repetíamos sem perceber. Eu vi que passou uma pergunta aqui, né? Peraí. Os filhos podem ajudar os pais? Então, Verusca, é o que eu disse agora há pouco. Não é que nós não possamos ajudar os pais. Nós até podemos. Desde que isso não nos tire do nosso lugar de filhos, desde que isso não nos coloque numa postura de arrogância e desde que isso não tire a dignidade dos nossos pais e desde que eles tenham pedido para nós. Percebe quantas condições? Mas normalmente nós não esperamos que eles peçam, tiramos a dignidade deles, nos achamos melhores, achamos que sabemos o que é melhor para a vida deles e por aí vai. E isso nos tira do nosso lugar de filhos, tem consequências danosas para a nossa vida, tira a nossa força. Depois, quando a gente vai no mundo do trabalho, eu tenho um líder, tenho o dono de um negócio, eu também não respeito ele, eu faço a mesma coisa que eu fiz com os meus pais. E não compreendo por que a minha vida não vai adiante, apesar da minha competência, dos meus talentos, apesar de ter o que eu preciso para ter sucesso. Entende? Então tem a ver com a postura que eu faço. Esse trabalho é um trabalho de filosofia, de postura de vida. É como eu faço as coisas que eu faço. Como eu faço o que eu preciso fazer. Ficou claro? Dá um exemplo sobre fazer a coisa certa no lugar errado. Por exemplo, você percebe que dentro de uma empresa, por exemplo, algo precisa ser feito. E é uma tarefa, uma responsabilidade, por exemplo, do teu líder, alguém que está acima de você, alguém que veio antes de você. E você está vendo aquilo e ele não está vendo. O que você faz? Você atravessa o caminho e você vai lá e faz determinada tarefa ou determinado movimento, algo. Com isso, você perde o seu lugar. É como se você quisesse ocupar o lugar do outro sem a autonomia para tal. Então, isso sempre traz consequências. Esse é um exemplo. Você fez o que precisava ser feito, você fez algo que a empresa necessitava, mas que não cabia a você. Então, você desrespeita o sistema e desrespeita o lugar do outro. O sistema normalmente se fecha para esse tipo de postura. Ana, sou a irmã mais velha, com uma diferença do meu irmão depois de mim, com 10 meses de diferença entre a gente. Só que às vezes vejo ele como um pai. E quando você o vê como pai, o que você faz com o teu pai? E não importa que ele tenha falecido. Isso que você faz é muito pesado, né? Aqui tá totalmente em desordem, né? Imagina, a irmã mais velha pega o irmão mais jovem, né? Para ocupar um lugar de quem veio antes. Talvez você projete no teu irmão, talvez ele lembre o teu pai, por exemplo, você projete nele, né? Ou deseja dele o cuidado que só o teu pai pode dar. Ou talvez você ficou de mal com o teu pai, ou você não se relaciona bem com ele, ou você não está reconciliada, ou você julga, ou talvez pelo fato de ele ter falecido, você acredita que você não o tem.
Porém, nós não perdemos as pessoas. A gente só perde se a gente não tem um lugar para elas no nosso coração, né? Porque o teu pai está em você. Quando você olha para você, para tuas mãos, para o teu rosto, você vai ver o teu pai em você. Então, não é possível você perdê-lo. E quando você coloca o teu irmão nesse lugar, você deixa o teu irmão num lugar muito pesado. Talvez ele vai ficar muito bravo. Talvez ele ame tanto você que ele vá ao sacrifício para fazer isso. Mas isso é muito pesado para ele. E com isso você exclui o teu pai também. Então você desrespeita e exclui. Excluindo o teu pai, que representa esse arquétipo do masculino, representa a força para ir para a vida, a coragem, a praticidade de colocar as coisas para frente, a sua vida pode ficar impedida, por exemplo. E essa é uma das coisas que pode acontecer entre tantas outras. Para Verusca ficou claro, tá? Ok. Meu pai ainda é vivo, só que ele não fala comigo. Tudo bem. E você também não fala com ele? O que você faz aqui, né? Ele não fala com você. O que aconteceu? Teve algo que você possa ter feito, às vezes sem nem notar, que fechou o coração dele? Então, ou talvez você possa dizer, não, ele já é senil, ele já nem escuta o que eu falo. Não importa, não é ele que precisa de você, é você que precisa dele. Mesmo que ele tiver acamado há 10 anos e não fale e não abra os olhos, não importa, você vai, encosta como a pequena e diz, eu tomo você, querido papai, tomo tua força, você faz parte, eu sou tua filha, eu vou cuidar bem da tua filha. Eu tomo você. Não importa o que tenha acontecido. Mesmo que ele não fale nada. É a postura que você adota em relação a quem te deu a vida. Em quem te deu o bem mais precioso, inestimável. Que ninguém consegue recriar. O pai certo para você. O único possível. Entende? Ana, no exemplo da moça com o irmão, como consertar. A gente não diz consertar, né? Parece que tá uma coisa... Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Como que ela pode entrar numa postura nova? Então, é exatamente o que eu continuo... Essa resposta que eu tava dando agora também é pra ela, né? Ela precisa olhar pro irmão e dizer, agora eu vejo que você é só meu irmão pequeno. E eu vim antes que você. Eu sou a sua irmã mais velha, você... é o caçula, se forem só os dois. E agora eu sei que você não é o meu pai. Eu tenho o meu pai. E aí ela volta para o pai, ela entra em contato com o pai. Esse é o movimento. É simples, mas é profundo. É um movimento, uma postura que tem que acontecer na nossa alma. Ficou claro, Débora? Ela disse que entendeu. Isso vai liberar muito o teu irmão e vai trazer uma paz pro teu pai, né? Não sei se ele tá hospitalizado, se ele tá... ou se ele só tá mais... Com a idade, os nossos pais vão ficando mais... Eles vão desconectando daqui, talvez conectando-se com um outro movimento da alma, né? Mas essa postura de respeito te libera. Te coloca num outro lugar, ok? Então, sobre a inteligência sistêmica, os 3 princípios que a gente pode observar, né? Pertencimento, estou negando o pertencimento a alguém? Me sinto excluído repetidamente dos lugares, da vida, das coisas. Opa! Se realmente eu me sinto excluído, mas as pessoas não me excluem, vocês já podem ligar as anteninhas. Não seria então um movimento de repetição? Não seria então uma repetição de um padrão? Não seria algo que não é meu, não seria algo que eu não que tenha sido vivido por mim e sim por alguém antes de mim? O pensamento sistêmico mostra que existe nos sistemas o que a gente chama de sentimentos adotados. Às vezes algo que aconteceu numa geração anterior foi muito sufocado, foi encriptado, foi escondido, ficou velado, ou às vezes se tornou um segredo e as pessoas não puderam viver o sentimento daquele acontecimento. É como se isso ficasse no campo de
memória, nesse grande Wi-Fi da memória da família, e alguém que vem depois se conecta com isso e começa a ter essas sensações, começa a se sentir de determinadas formas que não fazem sentido para a biografia dela. Então aí nós poderíamos pensar, se trata de uma repetição, se trata de uma tentativa de inclusão de algo que aconteceu e que não foi bem resolvido, não ficou em paz no sistema familiar, por exemplo, ou num sistema empresarial, que também pode acontecer. Todas essas dinâmicas são possíveis. Deixa eu ver. Estava respondendo uma pergunta, né? Vejo tantos vídeos, e por que fica mais confuso? Então, acho que é Dada, né? O pensamento sistêmico, ele não é uma fórmula, né? É uma compreensão. E vai ficar mais claro quando você começar a ver, ao invés de ver muitos e muitos e muitos vídeos, veja um. Verifica se você compreendeu. Não compreendeu? Volta. Vê de novo. Compreendi. Tive uma compreensão e ensinamento. Ok. Deixa o vídeo agora. Aplica na tua vida. Coloca em prática. Depois você vai para o outro. Porque a gente tem uma tendência a encher a cabeça de conhecimento, porém não colocar isso na experiência. E aí, se você não coloca na experiência, você realmente vai ficar muito confuso e não vai praticar, não vai experimentar, não vai sentir os efeitos. E aí, o que você vai dizer? Não faz sentido. Esse método, essa postura, essa filosofia não funciona. Mas talvez é a forma como você está fazendo, a forma como você está estudando, mas não está aplicando. E tem coisas que dependem da prática. Esse trabalho é uma delas. Como que você se relaciona com as pessoas perto de você, com seus pais, com seus filhos, com o marido, com a esposa, com os irmãos, com o vizinho, com os colegas do trabalho? É aí que você vai verificar se você compreendeu ou não. Não é vendo o vídeo. Boa noite, Ana. Depois das lives dessa semana, tive um insight de que ajo requerendo pagar algo aos meus pais, principalmente para minha mãe. Como agir com essa descoberta? Bom, a primeira coisa é que você tomou consciência de algo muito importante, né? Eu percebi que eu quero devolver. Eu percebi que eu estou no movimento contra a ordem. Eu quero devolver algo, né? Eu me sinto em dívida com os meus pais. Num primeiro momento, poderia ser esse movimento natural dos filhos, que os filhos se sentem pressionados quando eles recebem dos pais. E aí o que eles fazem? Isso os pressiona a crescerem, estudarem, desenvolverem, se saírem de casa, criar seu próprio legado, fazer algo pelo mundo, terem os seus próprios filhos. Tem um poema que o Bert traz num dos livros dele que fala que é como se fosse uma bola dourada que vai passando do avô para o pai e para o filho e nunca é devolvida. Então a gente recebe essa bola dourada e passa adiante. Eu não sei se você tem filhos, se você tem um trabalho, né? Mas você pode agora olhar para isso que você realiza na tua vida como a homenagem aos seus pais, aquilo que você oferece a eles como gratidão pelo que você recebeu. Essa seria a dinâmica mais comum, mas pode ser que tenha uma outra coisa ainda mais profunda de fundo. Alguém do teu sistema ficou em dívida com uma outra pessoa e você pode estar transferindo esse acontecimento como se fosse direcionado à sua mãe, mas talvez seja alguma história de dívidas no sistema. Alguém do sistema fez algo que feriu alguém, causou um prejuízo a alguém, e isso ficou velado, escondido, segredado. Lembra que eu falei? Isso fica nesse Wi-Fi de informações e de repente você pega esse sentimento, adota esse sentimento e começa a vivê-lo como se fosse seu. Então a gente precisa olhar e ver qual dessas questões seja, ou talvez uma terceira ainda, né? Eu sei que você já está no nosso grupo de mentoria, então a gente vai poder olhar para isso bem profundamente, tá? É a Marilyn, né? Não sei se eu estou confundindo, mas eu acho que é assim. Pois sei que não tenho como pagar a vida que me deram. Exatamente.
Às vezes também nós pais, não sei se possa ser teu caso, né? Às vezes a gente comete alguns, enfim, a gente faz o melhor que pode, né? Eu sou mãe e quando eu olho para trás, assim, às vezes, né, a Ana exigente dentro de mim olha e fala assim, como é que eu fiz isso com os meus filhos? Por que eu não sabia disso antes? Meu Deus, como é que eu fui capaz de dizer tal frase para eles? Mas acontece que eu não sabia, eu achava que eu estava fazendo certo, né? Então, às vezes, os pais falam assim, não, porque a tua educação tá me custando tanto, e eu tô oferecendo isso para você, e eu faço tudo por você, e eu não me separei por tua causa, e eu queria ir embora, eu queria ter feito isso, aquilo. Às vezes, os pais acabam verbalizando esse tipo de coisa e os filhos tomam aquilo para si, como se eles então se tornassem um peso. Ou às vezes os filhos escutam os pais na discussão de casal, por exemplo, e eles acreditam que eles são um impedimento para os pais. Então é como se eles carregassem uma dívida adicional. Talvez poderia ser algo assim também. Cada caso é único, cada alma é única, cada movimento é único. Então a gente vai apontando para vocês exemplos, mas cada um vai encontrando o que é a sua própria história, né? O que aconteceu com você. O que importa é você conhecer esses princípios de base e ativar isso em você, ativar essa percepção. Amanhã, quando você vai para o teu trabalho, quando você enfrenta o primeiro desafio do dia, como você vai olhar para ele? Como que você pode olhar a partir desses princípios, dessas orientações sistêmicas para a vida, né? Se a gente pudesse dizer assim. A Eliette. Ana, eu percebi que estava sendo mãe da minha mãe. Tento voltar para o meu lugar, mas me sinto sem saber como às vezes. Estou tentando. Então, Eliette, a primeira coisa que eu quero te convidar é que você mude esse verbo, né? Você usou ele 2 vezes na frase, que é tentar. Porque o tentar, ele é um verbo que por si só, ele já diz para o nosso inconsciente, é quase como se ele dissesse que a gente não vai conseguir, né? Eu sempre falo, nós precisamos ser muito, muito cuidadosos com a palavra, impecáveis com a nossa palavra, porque o nosso cérebro, a nossa cognição, ela aceita isso que a gente fala, né? Então, a primeira coisa é, eu decidi, eu compreendi, né? Eu percebi que eu estava sendo mãe da minha mãe. E eu compreendi, eu sei que eu preciso voltar para o meu lugar. E eu estou praticando isso. Às vezes você vai voltar para lá, Eliette? Vai, é natural. Pode ser que você passou a vida inteira fora do teu lugar, então é um exercício. Mas quando você percebeu que saiu, volta para o teu lugar. E novamente. Mas é uma decisão, eu decidi. E se você começar a olhar dessa forma, vai ficando mais leve. Imagina que toda vez que você vai para o lugar de mãe da mãe, você exclui a tua avó. Você tira o lugar dela, como se você pisasse em cima dela. Talvez essa imagem possa te ajudar. Toda vez que eu vou lá, eu piso em cima da minha vovó, deixo ela bem pequenininha e fico sobre ela. E o meu lugar fica vazio. E se eu tenho filhos e o meu lugar está vazio, o que os filhos vão fazer? O mesmo que eu faço. Eles vêm ocupar o meu lugar. Se eu tenho uma filha, ela vai ficar aqui do ladinho do papai, por exemplo. Ela vai ficar a filhinha companheira do papai, porque a mamãe abandonou seu posto e foi lá se envolver onde ela não tem a menor chance de resolver nada. Nada. Porque para os nossos pais, avós, nós não temos nenhuma possibilidade de resolver, de mudar o que foi. Agora, para os nossos filhos, que são um movimento para o futuro, ali reside a nossa responsabilidade. E muitas pessoas fazem isso. Se ocupam de olhar para trás e os filhos ficam abandonados. Precisa ficar muito atento com isso. E aí, o que os filhos começam a fazer? Começam a sintomatizar. Eles vão mal na escola, eles adoecem, eles brigam. Eles encontram todo tipo de coisas para dizer: ei, papai, mamãe, alma da mãe, alma do pai, volta, eu preciso de você.
Ouvia muito da minha mãe. Quem ajuda os pais recebe em dobro lá na frente. Mas verifica de que lugar que ela falava isso, se era como uma exigência ou se era quem, né? Eu conheço uma frase parecida, mas não é quem ajuda, né? Mas quem é capaz de respeitar, quem consegue reconhecer, quem consegue olhar com gratidão, com uma postura de respeito, com certeza ganha o dobro, talvez até mais. Fez sentido, Eliette? Ótimo, muito bom, muito sentido. O que fazer quando o pai tem depressão e se nega ao tratamento? Respeitar totalmente o destino dele, deixá-lo em paz com o destino dele, por mais que doa em você, por mais que doa. Pensar que ele já fez muito por vocês, né? Por você, se você tem irmãos, por vocês. Não é você que vai conseguir transformar isso. Você pode imaginar ele à sua frente e dizer: eu respeito o seu destino, querido papai, por mais que isso me doa, mas eu quero que você saiba que eu amo você e que se você decidir optar pela vida, eu me sentirei muito feliz, mas eu respeito o seu destino. Essa é uma postura que libera os nossos pais, sabe? A Cibele diz, né, que o marido tem depressão. Então, normalmente a depressão, normalmente não, tá? Às vezes ela é um processo biológico mesmo, né? Faltam as substâncias necessárias para que a gente possa processar e viver a nossa vida. Então, é uma questão médica mesmo. E às vezes também tem as questões sistêmicas envolvidas com a depressão. Tudo isso que eu falei também vale para as doenças. Às vezes um impedimento, um amor interrompido em relação ao pai, em relação à mãe dele. Mas você como esposa, o que você faz? Dependendo do nível de intimidade, comunicação que vocês têm, sim, você poderia sugerir a ele: olha, fiquei sabendo que existe um método de olhar para as nossas questões que poderia te ajudar. E você respeita se ele diz não, né? Porque muitas vezes acontece, até no instituto acontece, no meu trabalho individual acontece, na mentoria acontece, que a esposa manda o marido vir fazer um trabalho sistêmico. E é um processo que tem que partir dele, um desejo que tem que vir também da alma dele, que não pode ser imposto, ou porque alguém disse que eu tenho que fazer, mas eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Mas se vocês têm intimidade como casal, e se você ama esse homem e você respeita, você vai encontrar uma forma de comunicar-se com ele, dizendo que você está disponível, que você está disposta a fazer do seu lugar de esposa o que for necessário para apoiá-lo. E você imagina, você olha para ele com a depressão e imagina que isso que ele traz é um destino, é uma dor, e você respeita. Como se você pudesse dizer assim: eu vejo o que te conduz e eu respeito, porque você não sabe que tipo de dor ele pode estar carregando. E a nossa acusação e o nosso julgamento afasta ainda mais essas pessoas que nós amamos. Quando nós nos dobramos e concordamos e nos colocamos no movimento de estar disponível, pode ser que o coração dele se abra, pode ser que ele encontre um movimento. Um casal tem uma força muito grande quando está junto, unido, ligado, né? Então eu acredito sim que muitas vezes nós temos muitas possibilidades de apoiar as pessoas que nós amamos, mas do nosso lugar, tá? Deixa eu ver aqui. Se ajudar com expectativa de retorno, não haverá retorno. Exatamente. Eu li um livro uma vez que eu achei genial. Ajudar o outro esperando o retorno não é ajuda, é investimento. Não é genial? E é exatamente isso. Muitas pessoas, aquelas pessoas que querem fazer aquele tipo de network, mas que elas já se aproximam de você porque elas já têm em mente o que elas vão pedir para você, né? Normalmente isso não tem força.
Ana, eu penso que os meus clientes fazem um favor em me contratar e nunca está bom. E isso sempre foi na família. Eu gostava de estar na casa das tias em vez de na casa da mãe. E limpava, cuidava das crianças para ser útil. Então, eu penso que meus clientes fazem um favor em me contratar. Provavelmente você não está se colocando no lugar profissional, né? Porque se você tem um serviço para oferecer e existe uma pessoa que precisa desse serviço, você entrega o serviço e essa pessoa te paga, né? No que você estaria enredada para se sentir tão pequena em relação ao teu cliente, né? Se você faz uma boa entrega, se você faz um bom trabalho, então isso que você precisa verificar, né? Não é um favor, é uma troca, um equilíbrio. Tenho 2 filhos adotivos, eu sou a mãe verdadeira no meio sistêmico. Não entendi, é uma pergunta? Xenda. Sistemicamente, os pais, né? Os pais da criança são os pais biológicos, né? Os pais adotivos, eles são aqueles, a gente pode chamar de pais adotivos, né? Ou é aquele casal que se dispõe a cuidar dessas crianças porque os pais biológicos não puderam. Porém, para os teus filhos crescerem bem, acho que é Lourdes, né? Para os teus filhos crescerem bem, Lourdes, é muito importante que você tenha uma postura de muito respeito, muita gratidão e muita reverência aos pais biológicos deles, né? Aos pais deles. Porque você só tem esses filhos porque esses pais não puderam cuidar. Você só tem esses filhos sobre a dor desses pais, sobre um destino difícil, com certeza, né? Se você julga, se você tem palavras desrespeitosas em relação a eles, é como se você estivesse fazendo isso contra essas crianças. E eles vão fechar o coração para você, tá bom? Eu vejo você e sua depressão, é uma boa fala interna, exatamente, pro marido e o pai dela, né? Como lidar com os problemas financeiros, Érica? Como o nosso tempo tá acabando, Érica, eu fiz uma live só sobre isso aqui, então dá uma olhadinha, não sei exatamente qual dia que foi, mas eu tô fazendo uma série bem intensa aqui de lives, deixa eu ver. E volta uma semana aqui no meu feed que você vai encontrar. Eu falei bastante sobre esse tema, tá? Acho que é isso então, gente. Respondi todas as perguntas. Valeu a pena estar aqui hoje. Me conta qual foi a palavra que ficou para você. Qual foi a compreensão que você está levando desse nosso encontro? Lembrando que as inscrições da nossa mentoria sistêmica está aberta, né? Na mentoria a gente trabalha essas questões. A Marilyn está na mentoria, está aqui nas lives, já está trabalhando, né? Já sei que o teu processo na mentoria vai ser bem profundo. Quando a gente se torna autorresponsável por aquilo que a gente quer, os movimentos vão acontecendo. Sempre vale estar contigo, respeito, aceitação, sempre permanecer no meu lugar, sempre vale. Então, para quem quer fazer parte da mentoria, eu falei para vocês, eu honro os primeiros, até o dia 10, tem uma condição bem especial para quem vem fazer parte do grupo agora. Além da condição especial de valores, eu vou fazer 2 encontros extras, que vai ser um no dia 10 e um no dia 24 de novembro. Para quem quiser saber mais ou às vezes tirar dúvidas, chama a nossa equipe. Na minha bio tem 3 links. Tem o link da carta de domingo, que eu sempre envio. Tem o link da equipe, que você vai falar direto no WhatsApp, só clicar no botão. E tem o link para fazer parte da mentoria, onde tem as datas, os valores. Se você quiser fazer a inscrição, já tem o link do Eduz. A inscrição pode ser parcelada. Então, é só entrar na minha bio e pegar todas as informações, tá? Mentoria eu trabalho, sim, eu trago toda essa filosofia sistêmica, mas trago também a minha experiência em gestão, a minha experiência em finanças, a minha experiência em negócios, um pouco de tudo que eu aprendi, do que deu certo, do que não deu, para que o caminho de vocês possa ser um pouco mais leve, talvez um pouco mais curto, menos acidentado geograficamente do que foi o meu.
Essa é a minha missão com a mentoria, tá? Deixa eu ver o que ficou aqui das palavras de vocês. Valeu concordar com o que foi, valeu muito a pena. Trouxe alguns comportamentos dos filhos para chamar a alma da mãe de volta para o lugar dela. Que bom, Aldrin. Eu lembro que você me mandou um e-mail, inclusive, né, Aldrin, falando algo. Que bom que isso se abriu para você, né? Ajudar o outro com esperando retorno ao investimento, ficar no meu lugar, reverência, respeito, reconhecimento, lugar. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada. Aqui vocês também estão mandando perguntas e tal, mas a gente tem lives e aulas até semana que vem. Na terça-feira da semana que vem eu vou fazer um aulão no YouTube. Então a nossa equipe vai fazer um grupo de WhatsApp, mas é um grupo fechado, onde ninguém posta, só nós vamos postar os links, o acesso a esse aulão no YouTube. E eu vou fazer umas mentorias, assim, vou responder algumas perguntas mais completas lá. Então, durante a semana agora eu vou colocar também esses links para vocês, tá bom? Mas continuem acompanhando, vai ter live todos os dias, é um conteúdo muito rico, vocês viram, né? Eu faço todos os programas para vocês, eu trago conteúdo, eu tô dando aula, na verdade, né? A gente chama de aula, de live, mas é uma aula. E se você já for tomando isso para você já vai fazer transformações na sua vida, eu tenho certeza. E para quem quiser dar um passo a mais, a mentoria está aberta, vai ser um prazer receber você. Se quiser indicar para alguém, mandar essas lives para alguém que você ama, que você sabe que possa também se beneficiar, vamos fazer esse conhecimento chegar a todos os lares, ao maior número de pessoas. O mundo precisa disso. Nós precisamos olhar para as nossas crianças, liberá-las dos nossos sonhos não realizados. Tem muito trabalho pela frente. Então, se vocês também puderem colaborar, vai ser uma honra para mim, tá bom? Boa noite e até amanhã. Amanhã, quarta, a nossa live vai ser 12h15, vai ser no horário do almoço, tá bom? Mas eu aviso vocês nos stories. Até amanhã.